Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. E em seguida eu quero convidar os irmãos para que leiam comigo o capítulo 12, apenas os primeiros versículos também. Todos acharam, amém? Versículo 11 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Capítulo 12, versículo 1 em diante diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Meus amados, eu estava adorando ao Senhor aqui junto com o coral e ouvindo a letra de cada canção, de cada louvor, de cada hino, mas eu observei que hoje, quem está atento ao que Deus está falando no culto, percebeu que o Senhor está falando sobre a importância da fé. Os irmãos estão falando sobre a fé, cantando sobre a fé, e eu acho maravilhoso porque o culto, embora nós estejamos aqui ofertando, porque o culto, quem oferta somos nós. O culto é para Deus. Nós não viemos aqui nesta noite para assistir o culto. Na verdade, o único que está assistindo a cada culto aqui é Jesus de Nazaré. E o Senhor está assistindo, e eu quero crer que Ele está recebendo cada culto que está sendo oferecido aqui a Ele nessa noite. Mas Ele é tão bom, tão maravilhoso, e na medida em que vamos cultuando, Ele vai falando conosco. Por exemplo, irmão Ezequiel, evangelista Ezequiel, quando trouxe a sua palavra sobre fé, ele falou de Golias e de Davi. Não tinha muito sentido, não tinha muito nexo pensar que um gigante, todo paramentado, todo equipado, e de repente um menino, um moço, que não tinha tantos recursos assim, mas que quando ouviu a afronta de Golias, disse assim: olha, quem é esse incircunciso, quem esse homem pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? Ele pode vir com toda a sua força, com toda a sua capacidade, mas eu vou até ele com o poderoso nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento ele age com fé e com o que ele tinha nas suas mãos e com o que ele sabia fazer, uma pedra, de forma certeira, ele atinge ao gigante e o gigante vai ao chão. E alguém pode falar assim: mas é porque Davi foi muito bom, foi estrategista, ele conseguiu acertar. Eu já ouvi alguém dizer, ele teve sorte, porque ele acertou bem onde deveria acertar. E eu digo que não foi simplesmente a força, não foi a capacidade, não foi a estratégia de Davi, mas foi o nome do Deus de Israel e a fé nele que fez o milagre acontecer. Eu não sei o que você está passando aqui nesta noite, mas eu posso dizer e garantir que há poder no nome de Jesus, esse Jesus que nós estamos adorando. Mas o que é a fé?
Eu poderia passar o microfone aos irmãos. Eu tenho certeza que cada irmão aqui traria uma definição de fé. Falaria alguma coisa a respeito da fé. Mas eu gosto muito de ver o que a Escritura diz. E o escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Há quem diga que foi Paulo, justamente pelo conhecimento do judaísmo, e a carta vai falar muito sobre as práticas judaicas, mas nós não podemos afirmar categoricamente que tenha sido Paulo. Mas no capítulo 11, Paulo vai dizer, ou melhor, o escritor aos Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O escritor aos Hebreus vai dizer a nós nessa noite que a linguagem da fé, ela vai na contramão da linguagem humana. A linguagem da fé vai na contramão da linguagem, por exemplo, científica. A linguagem científica diz que para eu acreditar em alguma coisa, para eu falar que alguma coisa é verdadeiro ou verdadeira, primeiro eu preciso ter isso em mãos, eu preciso analisar, observar, ver, abrir, estudar bem, concluir e falar sim, agora eu posso dizer que isso é real. Agora eu posso dizer que isso é verdadeiro. As pessoas dizem lá fora assim, eu só acredito vendo. Eu preciso ver para crer. Mas a linguagem da fé, e o escritor aos Hebreus está dizendo que ela vai na contramão, porque a fé é aquilo que eu não vejo, a fé é aquilo a que não acesso no primeiro momento, mas eu tenho tanta convicção de que aquilo vai acontecer, de que vai se manifestar, que aquilo que parecia impossível, aquilo que não tinha jeito, que não tinha saída, de repente vem à existência, porque a fé traz à existência aquilo que não existe. Os irmãos aqui já viveram situações de olhar para a direita, não ter saída. Olhar para frente, não ter saída. Olhar para trás, não ter saída. Para a esquerda, não ter saída. E alguém disse assim, olha, agora só resta você orar e falar com o seu Deus. Agora só resta você ver se o seu Deus vai fazer alguma coisa por você. Porque, humanamente falando, não tem jeito. Quantas pessoas foram desenganadas pela medicina? O médico deu a última palavra e falou assim, olha, não tem jeito. Aí o servo de Deus, a serva de Deus falou assim, não tem jeito? Não tem jeito aqui. Mas eu vou colocar o meu joelho em terra. Eu vou no círculo de oração da igreja. Eu vou começar a declarar a vitória. Eu vou começar a buscar lá de cima, porque lá vem o socorro bem presente na hora da angústia. E de repente, num dado momento, através da fé, a linguagem da fé, quando tudo dizia que não, o milagre chegou, a bênção chegou, a vitória chegou. Eu continuo acreditando que Deus opera milagres e maravilhas. Quantos creem nisso nessa noite? Eu preciso dizer isso para você nessa noite que entrou aqui, quem sabe, cabisbaixo, desanimado, dizendo, olha, para mim não tem mais jeito, para mim não tem saída. Tem sim, a linguagem da fé traz à existência aquilo que não existe. A última palavra não é do advogado, não é do médico, não é do professor, não é do psicólogo, não é do seu pai, não é da sua mãe. A última palavra é do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e Ele está aqui conosco nessa noite. É tão maravilhoso nós pensarmos nisso. O escritor aos Hebreus vai falar em quem a nossa fé precisa estar embasada. Mas fé em quem? Alguém vai dizer, fé no quê ou em quê?
tão interessante. Há um tempo atrás, uma colega de trabalho, e essa pessoa estava desesperada, porque ela era de um outro segmento religioso, e ela precisava comprar algumas coisas para um ritual. Para ela fazer esse ritual, ela tinha que seguir à risca aquilo que os guias tinham pedido. A marca tinha que ser aquela, não podia ser a outra. Na época ela me disse assim: Emerson, eu preciso de 8.000 reais para comprar. Eu falei: e agora? Se você não conseguir esses 8.000 reais para comprar e pagar, eu sofro retaliação. A coisa fica complicada para o meu lado. Eu tenho que fazer. Até tal dia eu tenho que fazer. Naquele momento eu vi que havia uma abertura. Eu disse assim para ela: olha, eu quero te falar de Jesus Cristo. Sabe quanto eu paguei para estar na casa de Deus? Sabe quanto eu paguei pela minha salvação? Sabe quanto eu paguei para receber essa presença tão gloriosa? Eu falei: não sei, quanto você pagou? Você vai na igreja lá, quanto vocês pagam? Aliás, cada irmão que está aqui nesta noite, você se lembra do dia que entregou a sua vida para Jesus? Quem aqui entregou a vida para Jesus no domingo? Levanta a mão. Olha aí. Quem entregou em uma terça-feira? Aí, presbítero Barcelos, terça-feira. Uma quinta-feira. Algumas mãos, um sábado. Outros dias da semana. Mas a minha pergunta é: quanto cada irmão aqui pagou? Irmão Barcelos, quanto o senhor pagou o dia que o senhor aceitou Jesus? Nada. Não pagou 8.000 reais? Nem 5.000? Não pagou nada. Eu disse para ela assim: olha, eu te ofereço algo de graça, mas que custou caro. Mas se você for até Ele, você não vai precisar pagar mais 8.000 reais. Mas Ele vai te dar vida e vida com abundância. O escritor começa a sua carta falando dele, de Jesus, aquele que nós estamos adorando aqui nesta noite. E é tão interessante que ele começa falando da superioridade de Cristo. A proposta de Hebreus é dizer que Cristo é superior a tudo que há. Por exemplo, Cristo é superior aos anjos. Os anjos são ministros de Deus. Os anjos são ministradores do Senhor. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que receberam visitas de anjos. Os anjos estão à disposição do Senhor. Aliás, pode ser que tenha irmãos aqui nesta noite que talvez em algum dia, em algum momento, Deus enviou o anjo lá para cuidar de você, para fazer alguma coisa pela tua vida e você nem se deu conta. Os anjos estão a serviço de Deus, estão a serviço do Senhor. Mas tem uma coisa que nós nunca podemos fazer, é prestar culto a anjos. Nós não adoramos anjos, nós não reverenciamos anjos. Quando Pedro quis se dobrar, se prostrar perante o anjo falou: opa, não faça isso, eu não sou digno de receber adoração. Nós não adoramos a anjo algum, embora reconhecemos que os anjos estão a serviço de Deus. Pode ser que ao longo da sua caminhada, Deus envie o anjo lá para te ajudar em algum momento. Eu creio nisso. A Bíblia diz que alguns, sem perceberem, hospedaram anjos. Nós não temos aqui nenhuma cadeira onde o anjo senta. Nós não temos aqui nada que represente a anjo.
Nós sabemos qual é o lugar dele ou deles, mas Hebreus vai dizer que Cristo Jesus é superior aos anjos, ele é maior do que os anjos, ele está acima dos anjos, porque João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Igreja, Jesus é Deus, ele está aqui conosco nessa noite. Já vimos que Cristo é superior aos anjos, mas os irmãos sabem que para o povo de Israel, Moisés foi uma figura muito importante. Moisés foi o libertador da nação do Egito. A nação de Israel que ficou cativa lá por mais de 400 anos. Deus levantou Moisés para, com um braço forte, romper através da fé com as dificuldades. Eu estou me lembrando agora do deserto. Pensem em uma multidão em um deserto. Deserto, durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio, e esse povo no deserto saindo, e de repente Moisés está conduzindo esse povo para a terra que manava leite e mel. E é tão interessante que em alguns momentos de crise no deserto, por exemplo, quando Faraó vem com seus carros e cavaleiros, e aí Moisés, com aquela grande multidão, se depara com o mar. Nas laterais, montanhas. Atrás, Faraó, o que fazer? Moisés vai falar com Deus. Deus diz assim para ele: Moisés, por que você está clamando a mim? O que você tem aí em suas mãos? Eu tenho uma vara, então estende a vara. Tem um cajado, estende o cajado. Quando ele estende o cajado, o mar se abre. Já tentou abrir o mar? Me lembro que algumas vezes na minha adolescência, quando fui à praia, e me lembrava da história, falava assim: vou colocar o pé aqui nessa praia, vou ver se abre um pouquinho. Abre, né? Não acontece nada. Mas naquele momento, sobrenatural se manifesta. E aí eu preciso lembrar os irmãos que o mar se abriu porque o Criador do mar ordenou. Eu preciso dizer que o mar pode estar revolto na tua vida nesta noite, mas aquele que te ama, que te criou, teu Pai, é poderoso para acalmar as águas agitadas hoje, se você crê. O mar se abre, o povo entra. Deve ter sido uma cena bonita. Eles devem ter ficado admirados, porque duas paredes de água. Outro dia eu vi uma criança falando assim: pastor, será que enquanto eles estavam passando, um tubarão deu tchauzinho para eles? Eu não sei se o tubarão deu tchauzinho. Mas deve ter sido um aquário bonito. Eles passam, e passam a pés enxutos. E aí vem a teologia liberal, aí vem os estudiosos que querem diminuir a força e o impacto do milagre, e dizem assim: mas naquela época o nível da água baixava e as pessoas conseguiam passar, então não foi milagre algum. Só que a Bíblia diz que quando os carros e cavaleiros de Faraó entram, de repente o Senhor fecha o mar, todos morrem, todos são tragados pela força da água, e o povo de Israel sai lá do outro lado dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quantos declaram isso nessa noite? Só o Senhor é Deus. Declare na sua vida nessa noite: só o Senhor é Deus.
Está difícil, irmão, declare: só o Senhor é Deus. Está complicado, declare: só o Senhor é Deus. E somente Ele sendo Deus, basta sobre a tua vida. Moisés foi muito importante na história. Foi através de Moisés que a lei veio. Foi através de Moisés que o sistema sacrificial foi estabelecido. Moisés foi uma figura fundamental, inclusive para estabelecer os sacerdócios. Os irmãos se lembram que o povo tinha que levar o cordeiro para oferecer o sacrifício. O cordeiro não podia ter mancha, o cordeiro não podia ter defeito algum. Os irmãos se lembram que através de Moisés veio o tabernáculo. O tabernáculo era a igreja no deserto. O tabernáculo tinha o átrio, a parte da entrada. Você tinha o lugar santo, onde ficava a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso. E você tinha o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. E quem é que poderia entrar no santo dos santos? Somente o sumo sacerdote. Uma vez ao ano, no dia da expiação nacional pelos pecados do povo, da nação, do sacerdote, da sua família, era trazido o animal, o cordeiro. 2 eram trazidos. Era colocado as mãos, confessados os pecados, e um era solto pelo deserto. O outro cordeiro era sacrificado. E aquele sangue do sacrifício era então pelo sumo sacerdote levado ao santo dos santos, aspergido sobre a tampa, sobre o propiciatório, que tinha 2 querubins. E naquele momento, os pecados da nação eram cobertos. Somente o sumo sacerdote. Aí o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, Cristo Jesus é superior a Moisés. Cristo Jesus é superior ao sacerdócio levítico. Sabe por quê? Ele, João, certa feita viu ele passando e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando veio a esta terra, tomou a forma humana, foi cantado aqui pelo coral, foi humilhado. Porque de fato, o sacrifício de Jesus era cruel, foi cruel. A cruz era o pior instrumento de tortura da época, e não era utilizado, não foi utilizada somente pelos romanos. Os persas, muito antes, já faziam uso da cruz. Para a cruz só ia gente ruim. Tanto é que Jesus estava ao lado de 2 ladrões. A cruz significava vergonha. A cruz significava humilhação, era um espetáculo de humilhação. Não é à toa que os médicos que estudam sobre a crucificação de Jesus dizem que Jesus sentia na cruz cãibras terríveis. Os irmãos sabem que é movimento reflexo. Quando nós sentimos cãibra, nós automaticamente vamos com as nossas mãos na região para massagear, para tentar melhorar, passar dor, não é? Agora imagine Jesus com as mãos pregadas, com os pés pregados, sentindo cãibras. O instrumento que bateram em Jesus, o chicote utilizado pelos romanos, tinha pedaço de osso, pedaço de metal. Os estudiosos dizem que as costas de Jesus ficaram expostas. Tamanho era o sofrimento, tamanho era a dor. Ele tinha falta de ar, ficava difícil respirar.
O cordeiro estava lá derramando as gotas de sangue, colocaram uma coroa de espinhos, e os espinhos naquela época eram espinhos de 4, 5 centímetros. Imagine aquilo sendo colocado, cravado na cabeça de Jesus. Mas de repente, ele diz assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Naquele momento da cruz, ele experimenta a ira de Deus, e ira de Deus não é como a ira humana. A ira de Deus é a manifestação da sua justiça, da sua santidade. Antes de finalizar, eu preciso dizer, era para você estar lá, era para mim, para eu estar lá naquele lugar, mas ele assumiu o nosso lugar. Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. Num dado momento, volta de meio-dia, tudo escurece. Terremoto. A coisa começa a ficar complicada. 3 horas da tarde. Sabe que havia uma lei. Outro dia eu vi alguém dizer, não, será que Jesus não saiu da cruz com vida? Havia uma lei lá entre os judeus. E se desse determinado período e percebessem que a pessoa não tinha morrido, quebravam as pernas. Mas a profecia dizia que nenhum osso seria quebrado, Jefinho. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus naquela cruz, ele dá um brado. Tetelestai. 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 E na nossa Bíblia está traduzido assim: está consumado. Mas quando ele grita tetelestai, está consumado, ele baixa a sua cabeça e morre. Os escritores dos evangelhos vão dizer que lá no templo, aquilo que dividia o lugar santo dos santos, que era uma cortina grossa, espessa, bonita, se rasgou de cima a baixo, e agora não era mais o sumo sacerdote que poderia entrar uma vez por ano, agora todos nós podemos entrar na presença de Jesus. Quantos aqui já entraram na presença dele nessa noite? Eu estou sentindo a presença dele aqui, você está sentindo? Sabe por que você está aqui nesta noite? Não trouxe nenhum cordeiro. Eu não cheguei com nenhum cordeiro. Você não chegou com nenhum cordeiro. Não precisa mais. Não tem nenhuma cortina separando aqui. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos e sentir a sua glória, e sentir a sua presença, e ver ele agir de forma sobrenatural. Ele está agindo aqui nesta noite. Ele morre, a vida vem. Pessoas saíram do cemitério. Olha que interessante. Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Cristo é superior a tudo que já houve. Mas tem um diferencial que faz com que nós estejamos sentindo, melhor dizendo, essa alegria maravilhosa aqui nessa. Uma canção que não é tão nova, diz assim: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia! Cristo reviveu entre nós, vive outra vez. Quem se lembra desse louvor? Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida.
Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade, declarar a Jesus meu Rei, meu Salvador. Será que você pode cantar mais uma vez, mas cantar adorando a Ele? Mas a cruz não conseguiu vencer. Aleluia, aleluia, aleluia. Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. O que é que nós podemos fazer agora? Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade, declarar Tem gente para declarar o amor ao Senhor aqui nessa noite. As mulheres vão correndo domingo de manhã, e elas declaravam, ou queriam declarar o amor delas para com Jesus. Elas vão com perfumes, com especiaria. De repente elas olham, a pedra tinha sido removida. A pedra era pesada, irmãos. Precisava de no mínimo uns 4, 5 homens fortes. E quando elas olham e falam assim, roubaram o Senhor, tiraram a pedra, e elas correm, chegam lá, olham para o túmulo, de fato ele não estava lá. E bate uma tristeza no coração. De repente, um ser com vestes brancas fala assim para elas: por que é que vocês estão aqui no cemitério procurando aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ele não está aqui nesse túmulo, não, ele está vivo, ele já ressuscitou. Corram para dar notícia. É porque ele vive que nós estamos aqui sentindo a sua presença gloriosa nessa noite. É porque ele vive que nós podemos crer no amanhã. É porque ele vive que se entrou alguém aqui, ou alguém que está nos assistindo, que está sem sentido para viver, que não tem mais esperança, que está dizendo: olha, para mim não tem mais jeito. Eu preciso dizer que tem jeito sim, tem esperança sim, porque nós estamos diante daquele que vivo está conosco. Eu já estou caminhando para o fim. Cristo é superior. Nós não precisamos de mais nada e de mais ninguém. O escritor vai falar que em Cristo está a perfeita aliança. E quando chega no capítulo 11, então ele vai falar da fé. E aí ele começa a trazer vários homens e mulheres que nós conhecemos, que andaram pela fé. Ele fala de Noé, ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Gideão, ele fala de Isaac, ele fala de José, ele fala de Sansão, de Davi, de Samuel, dos profetas. E ele fala algo tremendo. Ele fala assim: olha, os quais pela fé vencerão reinos,
praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Olha o versículo 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Sabe o que diferencia todos esses homens e mulheres da Bíblia de nós? É que nós nessa noite alcançamos a promessa. Eles não viram Jesus Cristo de Nazaré, eles não souberam da salvação ou não vivenciaram a situação da cruz, mas cada irmão que está aqui nesta noite sabe e reconhece a promessa. Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e daqui a pouco Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós já recebemos a promessa, nós alcançamos a promessa. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Agora, se tem algo lindo que eu posso dizer aos irmãos, está na palavra portanto. A palavra portanto do capítulo 12, portanto, faz uma conexão com o texto anterior. O escritor aos Hebreus fala assim: nós também, repita comigo, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando o escritor escreve isso, ele tinha em mente um estádio. Os irmãos sabem que o estádio tem a arena e tem a arquibancada. Nós ouvimos muita gente falando, e é verdade: olha, tome cuidado com a sua vida lá fora, porque nós temos que ser testemunhos, as pessoas estão vendo o nosso testemunho, e é verdade. Mas o sentido desse texto é outro. Quando o escritor diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ele está dizendo: olha, nós que estamos aqui hoje, nós estamos na arena, nós estamos caminhando, nós ainda estamos batalhando. Quem aqui tem problema ou passa por problema? Levanta a mão assim. Eu vou levantar as duas porque eu passo. Quem aqui fica doente ou passa por enfermidade? Levanta a mão. Eu faço também. Nós estamos caminhando. Só que tem uma coisa linda: os heróis da fé, esses homens que eu falei, eles estão na arquibancada, e é como se eles estivessem dizendo assim: fiquem firmes, não parem, não desanimem, continuem caminhando, não abram mão da fé, não abram mão da promessa, não percam Jesus de vista. Nós vencemos, vocês vão vencer também. Nós conseguimos, vocês vão conseguir também. Essa luta vai passar, fiquem firmes. Eu preciso declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Vai passar, continua caminhando, vai passar. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí o escritor no versículo 2 diz: olhem para Jesus, coloca o foco nele, porque Ele é o autor e consumador da fé. Feche os seus olhos por um instante.
Como está a sua vida aqui nessa noite? Como você entrou aqui nessa noite? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações, declare isso, maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Olha a linguagem da fé aí. Se diante de mim não se abrir, o que Deus vai fazer? Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Declare isso. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Mas pode ser que nessa noite tenha alguém aqui que não conhece Jesus de Nazaré, que não viveu ainda essa fé maravilhosa e essa vida maravilhosa que só Jesus tem para oferecer, que não experimentou ainda essa salvação que é de graça, mas que custou um alto preço. Eu quero perguntar se você deseja entregar a sua vida para Cristo. Faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que precisa ter um encontro com Jesus? Ou quem sabe alguém que precisa voltar para os caminhos do Senhor? Você já experimentou dessa graça, mas por algum motivo se afastou. Hoje o Senhor está falando contigo. Volte porque ainda dá tempo. Volte porque ainda a porta da salvação e da graça está aberta. Tem alguém para Jesus nessa noite? A igreja ore. É um momento de batalha espiritual. Você que está em casa nos assistindo, se você entendeu essa mensagem, deseja entregar a sua vida para Jesus, agora diga comigo: eu quero receber Jesus como meu Salvador e Senhor. Tem alguém? Nós vamos orar por você e a sua vida vai mudar. Tem alguém para Jesus nessa noite? O Espírito Santo está falando contigo. Hoje é uma noite aceitável. Será que todos aqui já experimentaram dessa salvação? Se não tem, feche os seus olhos. Pai de amor e graça, esta é a palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Obrigado, Jesus, pelo Teu grande amor. Obrigado pela Tua graça infinita e maravilhosa que nos alcançou, Senhor, que perdoou os nossos pecados, que escreveu o nosso nome no livro da vida e nos colocou em regiões celestiais. Fortalece a Tua igreja, Senhor, que nessa semana, se o Senhor não voltar, que nós continuemos nessa caminhada com os nossos irmãos que estão na galeria dos heróis da fé, dizendo: caminhem, continuem, vocês vão conseguir. Fortalece aquele que está fraco nesta noite. Fortalece aquele que está abatido, desanimado. Enche de vigor, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?